Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do quadro 4K com Brownies. Aqui nesse quadro a gente compartilha estratégias que te levam ao faturamento de R$4.000 por mês só com Brownies. Eu sou a Jéssica do Expert in Brownie, Pedro meu parceiro. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do 4K com Brownies. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre como ser criativo e dominar as variações para se diferenciar no mercado com Brownies. É um tema bem polêmico, principalmente quando você está acostumado com aquela abundância de Brownies na internet, acha que conhece tudo e de repente descobre o nosso Instagram e a cabeça começa a fritar com algumas coisas que a gente produz, que a gente faz e que a gente posta aqui. Então a gente vai entrar um pouquinho nesse tema hoje para te dar clareza de como a gente faz isso e principalmente da importância de se diferenciar. Quais as vantagens? Realmente vale a pena perder tempo e dinheiro com isso? A gente vai entrar a fundo nisso hoje. E ó, para começar, eu preciso, amor, trazer o conceito do que é ser criativo com Brownies. Eu tenho até um vídeo aqui no Instagram, no Instagram e no YouTube que a gente gravou sobre o que é ser criativo. Mas, cara, eu vou entrar um pouquinho mais a fundo. O que é ser criativo com Brownies? Para mim, como Jéssica, que produz, que tá ali na cozinha, que pensa sobre como se destacar, como fazer diferente, como chamar a sua atenção que tá aí do outro lado, ser criativo com Brownies é literalmente pensar fora da caixa. É literalmente observar o que está bombando no mercado, um ingrediente de qual estamos falando, um recheio que está em alta e pegar aquilo como referência e trazer no brownie de uma forma transformadora. Não trazer no brownie na sua forma comum, como por exemplo, um queijo, uma fatia de queijo coloca no brownie. Olha só, já te levei ao ápice, queijo com chocolate, sim, mas eu não estou falando de uma fatia de queijo. Eu preciso transformar aquele ingrediente. Quais as texturas que eu posso trazer, quais as variações que eu posso trazer dentro daquele ingrediente único que já vai ser acrescentado no brownie. Então, assim, são vários caminhos. O primeiro caminho de cara que eu já estou te falando de como ser criativo é juntar o brownie a qualquer outro ingrediente que possa compor aquele produto, que possa compor aquele sabor, como um vinho, como uma redução de cerveja, como uma banana, como um morango com lavanda. A gente vai mostrar várias coisas aqui, mas o principal é, você pega um ingrediente que pode compor o sabor e transforma, tente transformar aquele ingrediente para você elevar o nível da criatividade. E o melhor do que isso é quando você traz um ingrediente que a pessoa pode puxar uma referência, né? Para quem não conhece brownie, interessante. Exatamente. Lá atrás, por exemplo, como que a gente começou a pensar em ser criativo e diferenciar? As pessoas não conheciam brownie como hoje, lá em 2019. Então o brownie já era difícil de sair, já tinha dificuldade em vender ele na faculdade, mas eu descobri que ele tinha menor custo, menor lucro e eu falei, eu vou focar nele, isso tem que dar certo. E aí eu pensei em algo que as pessoas já conheciam, que é exatamente o que o Pedro falou. As pessoas têm referência, por exemplo, de um leitinho, de um recheio de leitinho. Então, naquele momento, fazer o básico, o feijão com arroz, era importante, mas hoje já não é mais. Hoje você já tem que explodir. Então, naquele momento, eu peguei o recheio de leitinho, um brigadeiro de leitinho e coloquei no brownie. Aquilo fez com que despertasse o interesse nas pessoas. Só que hoje, isso é o que todo mundo já faz. Lá em 2019 foi o que trouxe as pessoas para experimentarem. Hoje já é o comum, já é o mais do mesmo. Então hoje nós vamos falar sobre variações reais. Nada desse comum que a gente vê no dia a dia. Eu vou te ensinar e te falar mais ou menos o processo passo a passo de como a cabeça de um expert em brownie tem que pensar. Uma pessoa que quer se diferenciar e se destacar, tá? Então fica aqui comigo que vai ter muita dica bacana. Amor, além do que é ser criativo, por que de fato é importante se diferenciar? Por que é importante trazer a criatividade ao ápice e inserir ela dentro de um brownie? Eu podia ficar falando sobre isso aqui o dia inteiro. Para mim, a principal coisa que eu trago aqui no nosso título é sobre se diferenciar. Ser criativo tem 1 milhão de vantagens, mas para mim o principal é porque ele te coloca à frente dos seus concorrentes. Sabe por quê? Sua concorrência, como a gente fala aqui em Minas, tá nem aí para isso. Sua concorrência não tá nem um pouco preocupada em ir para a internet, em gastar tempo e dinheiro, em buscar coisas novas, em criar produtos novos, em chamar a atenção do público. Sua concorrência não tá nem aí para nada disso.
Então, primeira coisa, se você tiver com a cabeça focada naquilo que sua concorrência não está preocupada, você já está um passo à frente. Só que só pensar não vale, você tem que executar. E eu quero que você saia desse vídeo hoje, pelo menos afim, amor, de executar, de ir pra cozinha e falar, cara, eu preciso fazer isso. Nem que, nesse primeiro momento, você não crie algo que ninguém nunca criou. Mas entra no nosso Instagram, escuta o que a gente vai falar aqui hoje, os exemplos que a gente vai dar aqui hoje desse conteúdo, vai pra cozinha e tenta replicar algum deles, tá? Nosso objetivo aqui hoje é fazer com que você queira executar alguma dessas coisas. Vai lá. Primeiro passo, bora para ação, beleza? Então, por que é importante? Primeiro, você se torna referência no mercado. As pessoas vão falar de você, porque você está fazendo algo diferente que elas nunca viram. Por que é importante se diferenciar e ser criativo? As pessoas vão te ver como autoridade. Aquela pessoa manja do que está falando. Ela não está brincando com a gente, ela sabe o que ela está nos oferecendo. Ela tem ciência do sabor, que é único, que é diferente. Vale a pena. Você agrega valor no seu produto quando você se diferencia. Você se posiciona no mercado de uma forma que o seu concorrente não está preocupado. Tenho 99% de certeza que na sua região, pelo menos hoje, em 2022, eu posso afirmar isso, você não tem abundância de pessoas pensando com essa cabeça, nessa linha de raciocínio que eu estou te mostrando. As pessoas estão acostumadas a procurar aquilo que está na moda, e o que está na moda é o que está todo mundo fazendo. Então fuja da moda, ou pelo menos pegue aquilo da moda e tente trazer uma sua personalidade nisso. Uma personalidade, algo que chame atenção e não algo que faça com que as pessoas batam o olho e falem, ah, isso aqui eu já conheço. Não. Bom, eu falei sobre isso quando eu estava respondendo aqui em cima. Por que, Jéssica, que eu devo investir tempo e dinheiro nisso? Porque, cara, ser criativo exige estudo. Exige você se aprofundar no assunto, exige você talvez se especializar naquele assunto, ter horas de estudo, porque a gente se especializa de fato quando a gente passa horas do nosso tempo, do nosso dia, horas da nossa vida voltado para aquele assunto. Assim você começa a dominar ele, não só técnicas, mas a dominar o assunto puro ali. E quando a gente fala de criatividade, isso é extremamente importante, só que isso vai fazer com que você demande tempo e dinheiro. Por que tempo? Porque exige estudo, estudo exige tempo, exige teste, teste exige dinheiro. Você precisa financiar essa criatividade. Então, você não vai começar a ser criativo do nada. Você tem que começar vendendo o seu brownie tradicional, vendendo um brownie com nozes, vendendo aquele básico que as pessoas já conhecem, para aquilo poder financiar a sua criatividade. Só que você não pode financiar isso por 12 meses, não pode levar tempo para você se posicionar no mercado, senão outras pessoas vão sair na sua frente. Tem que ser um jogo muito simultâneo ali. Fez as primeiras fornadas, já está pensando num sabor novo. Eu preciso de dinheiro para comprar um queijo e uma goiabada, porque eu vou fazer um Romeu e Julieta. Vende, comprou o queijo e a goiabada, tem os ingredientes, vai para a cozinha e faz aquele negócio sair. É uma coisa rápida, amor. Não é para ficar pensando demais, planejando demais, não. Tem que ir para ação. Então, sim, determina tempo e dinheiro. Isso exige tempo e dinheiro. E estudo, né? E estudo. Só que uma vez que você está estudando, se especializando, se tornando autoridade, dominando o assunto, você eleva o seu produto a um nível de excelência que as pessoas não estão acostumadas, que o seu concorrente não está nem aí para isso, ele não está pensando nisso. Então, esse é o caminho que você tem que trilhar para que você chegue a se tornar referência na sua cidade. Tudo começa aqui. Você só se torna referência, você só se torna o número 1 quando as pessoas não têm com quem te comparar. Então, presta atenção na dica que eu estou te dando aqui agora. Você só se torna a referência, o número 1. Não tem 3 referências. Pensa na Coca-Cola. Tem 3 Coca-Colas no mercado? Não tem. A Coca-Cola é a Coca-Cola. Ela se tornou o número 1, ela se tornou a referência. Por quê? Porque ela se diferenciou em alguma coisa. Não tem concorrência naquele mercado para ela. Então, se você quer se tornar o número 1, você precisa ser excelência naquilo que você está fazendo e naquilo que você está falando. E ser excelência exige que você ser uma excelência, ter o seu produto como excelência, exige que você seja uma autoridade no assunto. Tá tudo muito interligado, a linha é muito tênue entre um e outro. E tudo se dá, a base de tudo isso é o produto que eu estou apresentando, ele é igual ou diferente ao que as pessoas já conhecem. Desperte a curiosidade nelas para que elas queiram experimentar
porque só assim você vai conseguir provar que tem um produto de excelência e se posicionar como autoridade no mercado. O que você acha? E amor, isso vale tanto para quem já é da confeitaria, que já faz alguma coisa, quanto para quem está começando agora. Amor. Exatamente. Para quem já é da confeitaria e não está nesse cenário de ser autoridade, você está perdendo tempo. Reformula tudo. Escuta só o que eu estou te falando. Se você já é da confeitaria e tá a fim de entrar nesse jogo diferente, tá vendo que tá maçante, você tem muito concorrente, tá na hora de parar tudo. Dá uma pausa, fica uma semana sem produzir, fica uma semana sem vender. Óbvio, se organiza financeiramente para isso, mas fica uma semana sem vender. Reformula seu Instagram, reformula sua logo, reformula seu cardápio, reformula a cara de tudo para as pessoas entenderem. A gente dá essa dica só dentro do curso, hein, amor? Reformula tudo para as pessoas entenderem que tá vindo novidade. E quando você tá com um pé dentro da novidade, as pessoas se preparam para tudo. É natural que elas esperem um sabor diferente, é natural que elas esperem um preço diferente e tá tudo bem. Esse é o primeiro passo para você entrar com novidade, começar a se colocar como autoridade. E aí eu te digo uma coisa, como eu falei, só tem uma Coca-Cola. Não adianta você querer ser reconhecido por 4, 5 produtos no cardápio, porque isso não vai rolar, isso não vai dar certo. Escolha um produto, foque nele, eleve ele a um grau de excelência que não tem outra pessoa fazendo. Automaticamente você vai se tornar autoridade. Você não traça esse caminho para ser autoridade. A autoridade é uma consequência. Ela vai acontecer de acordo com que você consegue elevar o seu produto. As pessoas te colocam como autoridade, não você se coloca como autoridade. Você não chega falando, eu sou uma autoridade. Não, essa é a visão que as pessoas e o mercado vai ter de você. Então é uma percepção subjetiva do cliente. Exato, é o cliente que te percebe dessa forma. E como que você faz isso? Através do seu produto. Ele tem que ser excelente, beleza? Show de bola. E amor, quais são os benefícios de ser criativo e dominar as variações para se diferenciar? Presta atenção. Quando você tá nesse cenário de ser criativo, de se diferenciar, você começa a ficar independente. Independente em vários sentidos. O que vem na sua cabeça, amor, quando eu falo isso? Independência, por exemplo, os nossos alunos, eles não dependem da gente criar uma receita para eles inovarem. Pronto. Vocês estão ouvindo o que o Pedro falou? Os alunos, por exemplo, eles têm... Por que eles têm segurança? Porque eles já têm a base de conhecimento. Eles estudaram, eles se especializaram, eles conhecem a base. Se você domina a base, domina as técnicas de um brownie perfeito, a partir daquilo você faz qualquer coisa. Então, um benefício, por exemplo, de se diferenciar, um benefício de doar tempo e dinheiro nesse processo, um benefício de trazer um produto com excelência é ter independência nesse processo criativo. Você começa a fazer aquilo tantas vezes, que você deixa de depender de referência do mercado. Você deixa de depender das criações da Jéssica e do Pedro no curso. Você deixa de depender do Pinterest para poder te dar alguma referência. Aquilo começa a ser muito natural. Isso é extremamente gostoso. Por quê? Porque você vai ter o seu próprio produto. A gente consegue citar diversos alunos que têm seu próprio produto, sem referência nossa, sem pitaco nosso de jeito nenhum. A galera tem produtos aí com criações de geleias, de jabuticaba, de morango com lavanda, brownie com cocada de abacaxi, brownie com pé de moleque. Tem uma gama, uma variedade gigantesca que não tem pitaco nosso, Ou né, seja, amor? Os nossos alunos, eles não ficam atrás da gente pedindo receita. Não. Eles já têm as bases, eles dentro do curso a gente traz as referências e eles criam. Exatamente. Você só precisa ter o conhecimento. É por isso que determina tempo e dinheiro, é por isso que exige tempo e dinheiro, porque se especializar não é da noite pro dia. Quanto antes você começar, mais rápido você entra no jogo, tá bom? Amor, algum ponto sobre essa primeira parte que ficou em aberto? Tudo ok. Então vamos para a segunda parte. Passamos por todos aí com tranquilidade. Ficou clara a importância disso? Eu acho que não tem mais dúvidas, né? Pessoal, vamos lá então. Para fortalecer, eu sempre gosto de dar os dois ângulos. Se eu fizer o que acontece, se eu não fizer o que deixa de acontecer. Para que você tenha ainda mais clareza. Se você não se diferenciar, você volta para o mais do mesmo. Ou continua no mais do mesmo. Jéssica, a primeira vez que eu ouço a expressão mais do mesmo. O que é o mais do mesmo? Vejo muitos alunos falando, vejo muito post sobre isso aqui, mas o que é o mais do mesmo? É literalmente continuar fazendo ou começar a fazer pelo que todo mundo já está fazendo.
o que é modinha, o que está na boca de todo mundo. Tá todo mundo já fazendo, tem abundância de oferta daquilo. Para que você vai entrar nesse jogo? Oferta e demanda. Acontece nos melhores vídeos, tá? Então não sai daqui não. Gente, é sobre isso, é sobre você fazer o que tá todo mundo fazendo. Esse não é o jogo que vai te diferenciar e te destacar e te trazer como autoridade no mercado, beleza? Senão tava sendo todo mundo autoridade. Como eu disse, só tem uma Coca-Cola, não tem várias. Então você precisa pegar aquilo que é diferente para se tornar autoridade. E amor, até mesmo quando você inova e para de inovar, você tá fazendo mais do mesmo. É isso que eu quero falar. Tá bem aqui, ó. Mas você se antecipou um pouquinho, mas eu vou pegar essa parte. Se diferenciar é um processo contínuo. Você acabou de reformular o seu cardápio, ou então você que acabou de entrar nos brownies que não produzia nada. Você fez tudo como eu falei aqui, começou no brownie tradicional, vendeu aquelas fornadas, foi lá e criou 3 sabores diferentes. Ele tá no seu cardápio. Cara, daqui 2 semanas ele não é mais novidade não. Dependendo da constância com que você vai ter essas vendas, em 1 semana ele já não é mais novidade. Se você parar de trazer novidades, trazer só aqueles vão passar a ser mais do mesmo. O processo de diferenciação é um processo contínuo. Por que a gente tem tanta variedade no nosso Instagram? Lembra que eu falei em vários vídeos eu cito para você o seguinte, é um efeito novidade. Você começa... na minha cidade ninguém conhece brownie, Jéssica. Você já começa aqui no seu gráfico, trazendo novidade. O brownie já é uma novidade. E se você já vende brownie, já tem vários concorrentes na sua cidade, você já começa aqui embaixo. Por quê? Porque o brownie não é uma novidade. Imagina um gráfico de efeito novidade. Então, se você tem concorrência, o brownie é novidade. Mas se você não tem, o brownie é novidade. Seu gráfico tende a fazer isso, independente do seu início. Efeito novidade, vendeu, caiu. Você tem que trazer outra novidade. Vendeu, caiu. É assim, gente. O jogo é esse. E não é só de 1 mês, são de 12 meses. É um jogo de longo prazo. É um jogo eterno para quem é empreendedor no ramo da confeitaria. É por isso que eu não tenho só 1, 2, 3, 4 tipos diferentes de brownie aqui. Eu tenho milhões não. Eu tenho dezenas, centenas. Eu e os meus alunos. Por quê? Porque senão a gente volta para o jogo do mais do mesmo. Com apenas 6 brownies diferentes o mês inteiro, você volta para o jogo do mais do mesmo. E ó, concorrência. Quando você não se diferencia, você tem mais concorrência. Ou seja, se eu estou fazendo aquele brownie recheado com leitinho, só aquele, eu tenho mais concorrência ao meu redor, na minha cidade, na minha região, do que se eu estiver fazendo um brownie com bolo de fubá e queijo. Acho que é muito claro isso, né? Volume de concorrência. Quando você se diferencia, a sua concorrência reduz a quase 0 praticamente. Porque como eu já disse para você aqui no Instagram, para mim, concorrente, o meu conceito de concorrente é aquele que faz exatamente o que eu faço. E não aquele que faz brownie, qualquer brownie. Não. Aquele que está no nível de criação como eu estou. Então, mais concorrência no mercado, quanto menor for a variação de brownies diferentes que você trouxer no seu cardápio. Tá claro, amor? Claríssimo, amor. E suas vendas despencam, como eu falei. Se você não se diferencia, o seu gráfico, ele pode estar assim aqui agora, só que daqui a pouco ele está assim. E se você não souber como levantar ele de novo, as suas vendas chegam a... É por isso que a galera fala que minhas vendas caíram, parei de vender. Aquele cliente que comprava muito, ele já não compra mais. Ele quer novidade, ele quer experimentar algo novo, beleza? Então foquem nisso. Se você tem um problema, gente, se você tem um problema, se você começou o mês muito bem, vendi R$1.000 de brownie e agora eu não sei o que aconteceu, meus brownies já não são os mesmos mais, ou então aquele cliente parou de comprar, ou aquela pessoa que estava revendendo teve uma pausa, os clientes que ela tinha já não está comprando mais, as vendas caíram. Tem alguma coisa acontecendo, ponto de alerta, liga aquele pisca de urgência porque você precisa rever as suas bases, o que está faltando, o que eu estou fazendo de errado ou o que eu estou deixando de fazer. Volta esse vídeo, volta esse conteúdo porque muito provavelmente o que fez com que as suas vendas parassem ou reduzissem, eu já disse aqui nesses 15 minutos atrás de vídeo.
Então, volte e reveja, efeito novidade, o seu cliente quer experimentar algo novo. E se ele entende que você não tem novidade dentro do brownie, ele começa a procurar por outros doces, por outras sobremesas, isso é muito comum. Só que se ele já gosta do brownie e você mostra para ele que você tem sabores diferentes ainda na base do brownie, ele continua comprando aqui com você. Eu tenho certeza disso porque eu já vivi esse jogo. Show? Então, as suas vendas despencam, isso é comum, é o empreendedorismo, tá bom? E, como eu falei, comparações. Quando você se diferencia, o seu cliente não tem como comparar nem o seu preço nem sua qualidade. Eu acredito que isso seja o terror da confeitaria. Não tem nada pior do que você estar na cara de um cliente e ele falar com você. Gente, e o cliente fala sem medo de ser feliz, sem medo de te deixar desconfortável. Ele compara o seu preço. E pior do que comparar o seu preço é ele comparar a sua qualidade. Falar que o do vizinho ali tem um sabor diferente, falar que o vizinho tem um recheio diferente. Não tem nada pior do que isso. É totalmente desconfortável pra gente. Então, quando você se diferencia, cara, nada disso aqui acontece. Sabe como... Cara, eu fico pensando assim, ó... Com apenas uma ação, uma atitude, eu me livro de tudo isso. Eu aumento minhas vendas, meu cliente não me compara, eu não tenho concorrência, eu me torno autoridade. Com uma estratégia. É meio que automático, né? É consequência de uma coisa. E sabe o que é melhor? Não é uma estratégia difícil como tipo, nossa, uma estratégia de precificação, odeio precificar. Não, eu tô falando de uma coisa que é prazer pra você. Se você é da confeitaria, se você não é, mas gosta de doces, tá querendo investir nisso, isso é prazeroso pra você. Criar, ir pra cozinha, fazer outros produtos, isso é prazeroso. Essa estratégia prazerosa é o que vai te colocar no mercado e que vai eliminar tudo isso daqui, tá? Então pense nisso. Por que não? Por que não, amor? Exatamente. Por que não ser diferente e buscar ter esse fluxo de novidade contínuo? Sim, por que não faturar R$4.000 por mês? É simplesmente sobre isso. Gente, se diferenciar é um processo contínuo. Quando você não tem esse processo contínuo, é aqui que as pessoas tendem a errar mais nesse assunto. Quando elas vêm, tem um cardápio fixo, a cada 3 meses eu vou mudar aquele cardápio. Isso é um problema. Você tende a demorar muito mais a alcançar seus objetivos, seja ele faturar 4.000, seja ele ter uma independência financeira com brownies, seja ele se tornar uma autoridade no mercado. Então, é um processo contínuo. Pelo menos a cada 15 dias eu tenho que ter 2 sabores novos. Tá bom, Jéssica, tá difícil. Pelo menos a cada 15 dias tenha um sabor novo. Só que depois de 45 dias, isso vai ter que se tornar muito mais frequente. E quanto mais você faz, mais você se torna expert em fazer. Exatamente. Se replicar uma receita nossa que é difícil para você, comece a executar. Quanto mais você faz, mais você se torna expert em fazer. Menos difícil fica. Amor, alguns exemplos, porque, cara, a gente que é da cozinha, a gente precisa de exemplo. Às vezes visual, e se você quer visual, vai pro Instagram e dá uma olhada nas nossas fotos. Mas às vezes só de falar você consegue imaginar. Você consegue colocar algumas referências no papel de ingredientes, você consegue ir para a cozinha e executar. Então eu vou te falar algumas coisas que eu fiz e ainda nesse vídeo eu vou te falar algumas coisas que os meus clientes, meus alunos fizeram completamente diferente do que eles aprenderam no curso. Exatamente. Certo? Porque dentro do curso a gente vai dar essas, de fato, as bases, né? Sim, e mais, né? Além de dar as bases de um brownie tradicional perfeito, a gente tem um módulo que é o módulo 3, que a primeira aula do módulo 3, a gente mostra exatamente o processo criativo, como ele funciona. Só para aguçar a sua curiosidade, chama Tríade de Combinações. É a partir dessa metodologia que os nossos alunos conseguem inventar um brownie sem medo da combinação de sabores, sem medo do resultado no equilíbrio dos sabores entre doce, amargo, sem medo, porque é uma metodologia correta que leva os alunos a esse nível de criação. Então, isso é se especializar, é ter conhecimento, é ter a base, você perde o medo de ir fazer aquilo. Então, vale sim perder, ou seja, ganhar tempo fazendo esse processo, ganhar tempo estudando e se especializando para que isso seja um processo fácil. O Browdim foi um produto que, cara, eu nem sei como que eu pensei no Browdim. Eu sou apaixonada por pudim e eu falei, por que não, né?
tudo, na verdade, eu acho que essa é uma linha de raciocínio, amor. Galera, presta atenção. Como se diferenciar, como se especializar, por onde eu começo? Começa pensando em outros doces que você gosta. Vamos começar no processo fácil. Doce com doce, brownie com outro doce. Começa pensando num produto que você gosta. A gente adora comer um pudim num domingo à tarde. Por que não, né, amor? Por que não comer esse pudim com brownie? Por que não um brownie com pudim? Na primeira vez não saiu certo, na segunda também não saiu certo, mas na terceira já foi um show. E não foi um show de horror, foi um show de sucesso, gente. Tem um vídeo desse por aqui, não tem? Famoso. Tem um vídeo famoso, acho que ele tem... Bom, até hoje acho que ele tem mais de 15 mil visualizações. Quando você a gente está desinformando ele, né? É. E a gente gravou sem ter feito esse teste dessa técnica. Então, é muito real esse vídeo onde a gente está desinformando esse produto e a gente está na tensão sem saber se deu certo ou não. Porque aqui a gente mostra a vida real, né? Então, o Browdinho foi um desses produtos que foram, assim, sensacionais pra gente de criação e a gente chegou num resultado. E, ó, eu ensino uma técnica no curso, mas os alunos hoje, o que eles já fizeram com essa técnica? A gente fez primeiramente uma torta e agora eles já fazem brownies individuais. Um pedaço individual com outras técnicas além da torta. É isso que a especialização faz. Já teve até pudim com pedaço de brownie na massa junto com o brownie. Então, tipo assim, a camada do pudim tem brownie nela. Exatamente, é sensacional. Às vezes a gente solta uma ideiazinha e eles elevam aquela ideia. A Brooks, cara, eu juntei outro doce, então é um belo caminho para você começar. Brownie com cookies. Ah, Jéssica, será que o cookies não vai tirar a umidade do brownie? Mete um recheio dentro dele. Foi o que a gente fez. Gente, eu vou falar que é muito fácil, porque hoje, sendo expert em brownie, é muito fácil pra mim, mas pode ser muito fácil pra você também. Cheesecake deu dor de cabeça, né, amor? Nossa, cheesecake deu trabalho. Cheesecake é um doce muito refinado à base de cheesecake, que é um queijo. Então, assim, é um processo bem demorado o cheesecake por si só. A gente tiramos aquela base de biscoito ou de uma massa mais esfarelada que é a base do cheesecake e trouxemos o brownie. Sensacional, apesar de ter dado muita dor de cabeça, a gente nunca desiste no meio do caminho. Se você confia em uma ideia, vai até o final, porque eu boto fé que ela vai valer a pena, tá bom? Fubá com queijo é um sensacional, né? A gente estava num processo de criar, não foi do dia para a noite esse, a gente queria criar novos sabores para o curso e a gente começou a pensar nas referências das cidades. E aqui pra gente, fubá com queijo é um clássico, tem muita broa de fubá com queijo e foi isso que eu trouxe num brownie de fubá com queijo. Romeu e Julieta, já falamos muito sobre ele no Instagram também. Ao invés de trazer um pedaço de goiabada com um pedaço de queijo, que é muito clássico aqui em Minas, transformamos o queijo. Então, quando a gente fala de ser criativo, não é trazer o básico da criatividade também. Isso é fácil. Qualquer concorrente seu pode pegar a sua ideia e te copiar se ele quiser. Mas, cara, você pega um queijo ou a goiabada e você pensa em variações para ela. Você trabalha aquele ingrediente antes de inserir ele no seu produto. Um brownie de churros, amor. Nossa, churros é fantástico. Eu vou ter que explicar para vocês o processo de criação. Pega papel e caneta. Eu vou te entregar um processo de criação de um produto que é complexo para você ter mais referências desse processo, tá? Brownie de churros. Eu sou apaixonada por churros. Quando eu gosto de doce de leite, tá? Já fica a dica. Dá até água na boca. Quando eu como um brownie de churros, eu tenho ali aquele aroma de canela. Eu tenho a sensação da massa extremamente crocante com aquele açúcar e canela. E aí vem a umidade do doce de leite que se mistura com toda essa crocância. Para mim, não basta ser criativa trazendo um brownie com recheio de doce de leite e canela. Isso não me traz toda a referência de um churros. Cadê a crocância que eu falei para vocês? Sabe o que eu fiz? Eu fiz um crumble. Quem participou da maratona aí, das maratonas passadas, sabe o que é um crumble. Um crumble é uma farofinha que a gente traz para trazer crocância. Então eu fiz um crumble que remetesse extremamente aos churros. O crumble já é crocante por si só, mas eu precisava levar essa crocância, porque a massa dos churros, quando ela sai fritinha, ela é extremamente crocante. Então eu coloquei granola é crocante. Eu fiz um crumble com granola, com o açúcar, que é uma das bases do crumble, e com canela. Bastante canela, mas amor, eu botei o raladinho do pau de canela pra gente poder trazer ainda mais a intensidade. Gente, tá aí a crocância da minha massa dos churros e como recheio o doce de leite bem equilibrado com alguns segredinhos para ele poder trazer aquela cremosidade que é o doce de leite de um churros.
Acabei de entregar um processo de criação, como minha cabeça funcionou para eu criar um brownie de churros. A partir disso, você pode fazer o que você quiser. Exatamente. Reveja esse processo, anota isso daí, porque tá uma baita de uma dica aqui, tá? E cerveja com bacon, que não tem nem o que falar. Cerveja de bacon é fantástico, assim, todo mundo pira, né? É a combinação do salgado com doce. Você não vai pegar uma bela fatia de bacon e colocar de qualquer jeito, ou deixar a gordura do bacon. Refine esse processo, galera. Vale muito a pena. Cerveja, você não quer o álcool da cerveja, você quer o néctar da cerveja. Esse é o diferencial. Exatamente. Se você fala para o seu concorrente, sempre vai ter um vizinho ou outro que também vende doce e ele tá a fim de te copiar. Você colocar uma fatia de goiabada e queijo é fácil de copiar, mas você trazer uma farofinha crocante de bacon, o néctar da cerveja artesanal, o cara não consegue te copiar se ele não tiver o mesmo conhecimento que você. Então vai além do que as pessoas veem no seu produto, beleza? Sempre além. Sempre além. Resultados que todas essas estratégias vão te dar. Habilidade de criação. Quanto mais você cria, não é um processo contínuo, quanto mais você faz, mais você desenvolve essa habilidade. Criatividade não é um dom, é uma habilidade que pode ser desenvolvida. Então presta atenção, vou te falar aqui, vou voltar para você prestar atenção. Por que se diferenciar? Por que dar tempo e fornecer... Vamos voltar a esse título. Por que se diferenciar? Por que doar tempo e dinheiro para esse processo criativo para que no longo prazo ou no curto prazo ele te coloque como autoridade no mercado? Primeiro, quanto mais você faz, mais você melhora. Quanto mais você cria, mais você desenvolve essa habilidade de criar, mais você se torna expert nesse processo. Domínio das variações. Quanto mais você faz, mais você tem ideias que são certeiras. Menos você tem que testar, menos erros nos testes você tem, mais acerto você tem. Domínio, beleza? Habilidade, domínio, variação. Resultado perfeito. Autoridade, ou seja, quanto mais você executa, quanto mais você coloca esses produtos no mercado, mais o mercado te vê como autoridade, mais você se especializa no assunto, beleza? Aguçar, eu ia falar açúcar, aguçar a curiosidade. Quando você está fazendo todo esse processo e põe esse produto no mercado, o seu cliente e até aquele que não é o seu cliente ainda vai ter curiosidade. Por quê? Porque tudo que ele vê ao redor dele, aqueles brownies clássicos e tradicionais, não são mais curiosidade para ele. Ele está cansado de comer aquilo. Eu garanto para você que quando você coloca um produto desse no mercado, chove de cliente, chove de venda. Aí tá o seu resultado. Se for um produto ruim, você perde a sua chance. Então, busque por referências nesse primeiro passo que já estão testadas e aprovadas no mercado. E o nosso Instagram é um bom exemplo disso. Exatamente. E aguçar a curiosidade, inclusive, daquela pessoa que não conhece o brownie. Perfeito. Esse é o melhor ainda. É o cliente que não conhece e ele vai começar a conhecer através de um cenário completamente diferente do que tem no mercado. E por último, e não menos importante, eles não te comparam. Talvez o mais importante, eles não têm referência para te comparar. Por quê, amor? Porque não tem outra pessoa fazendo o que você está fazendo. Se você parar para analisar isso daqui, tá tudo intercalado. Nenhum resultado desse está muito avulso a tudo que eu te falei. Tudo é ação e reação, ação e consequência. Então tá aqui o porquê para mim é extremamente importante você se diferenciar no mercado com a criatividade. Galera, eu posso falar dos meus alunos aqui para a gente poder finalizar, para você perceber que tem como ir além do que eu tô te mostrando aqui no nosso Instagram. Doce de leite com queijo é uma criação de vários dos nossos alunos. Inclusive, nós soltamos essa ideia em uma aula e, de repente, vários alunos de cidades diferentes executaram essa ideia. Nós trouxemos o brownie mineirinho, né? E a gente trouxe aqui o doce de leite com queijo, igual o Romeu e Julieta, é muito comum aqui pra gente. A gente só citou o nome e eles executaram. Gorgonzola é um brownie também que um dos nossos alunos executaram. Gorgonzola na massa do brownie, gente. Queijo gorgonzola. Queijo gorgonzola. Pega o gorgonzola, pensa em várias texturas e formas de transformações dele, insere ele no seu brownie. Um brownie de vinho, amor. O néctar do vinho, aquele saborzinho para poder equilibrar muito bem com um bom vinho. Morango com lavanda. Esse eu não executei ainda, eu tô doida para experimentar. Quem imaginaria isto? Não tem como, né? Não tem como. Fantástico.
Maçã do amor. E aí eu posso citar outros. Brownie de pé de moleque, brownie de cocada de abacaxi, Gente, brownie de bolo de cenoura. Bolo de cenoura. Gente, eu tenho um na minha cabeça que foi de um dos alunos da turma 7. Turma 7 é a turma que a gente está hoje em mentoria com eles. A galera mal pisou no módulo 3, que é o módulo de variações, e já tá jogando lá, soltando no ar, a cabeça já tá explodindo. Porque quando eles passam pela tríade de combinações, eles já têm o processo de como pensar e criar. Tem um sabor que eu vou falar aqui pra gente finalizar, que eu vou te deixar com uma pulga atrás da orelha, mas muito em breve você vai ver ele aqui no Instagram. Você pode até torcer o nariz. Mas morango assado com alecrim. Quem já comeu alguma coisa disso, envolvendo esses dois sabores, comenta aqui pra mim que eu quero saber qual é a sua referência de morango assado com alecrim. Se já, não sei em que momento você tá vendo esse vídeo, mas pode ser que você já tenha algum spoiler aqui do resultado desse brownie. Se não tem, fica de olho porque vai chegar, não vai, amor? Vai chegar. Te vejo no próximo episódio. Beijo.